Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi justificada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Veja bem, vamos entender aqui o que o Tiago está ensinando. Ele fala da natureza da fé. A fé sem obra é morta. A fé, como eu tenho falado aqui à igreja, eu tenho ensinado. Irmãos, a nossa vida aqui na Terra, podemos fazer uma analogia com uma aeronave que tem duas turbinas, um avião bimotor. Um avião bimotor, para ele voar com equilíbrio, para ele ir longe, ele precisa ter as duas turbinas funcionando corretamente em equilíbrio. Se você desligar uma das turbinas de uma aeronave bimotor, ou se uma estiver desregulada, ele vai cair ou ele vai errar a rota. Nós podemos dizer que nós somos nós somos um espírito que habitamos num corpo com uma mente. Ou seja, se você tiver o equilíbrio espiritual, mas não tiver o equilíbrio no entendimento, nas suas obras, as obras aqui está falando a partir do nosso entendimento, no nosso mundo racional, no lugar que nós vivemos. Ao mesmo tempo que nós temos uma fé, até que ela seja colocada em prática, ela não serve para nada. O Tiago está sendo aqui muito claro, ele diz a fé, falando aqui numa linguagem comum, a fé sem obra não serve para nada. Por exemplo, hoje, com a facilidade de informações que nós temos, muita gente sabe que a salvação só acontece através de Jesus Cristo. Mas muita gente não o confessou ele como seu único e exclusivo Salvador. A pessoa tem uma fé, ela sabe que a salvação é através de Jesus Cristo, ela sabe que ele é o único que pode levá-lo para morar na vida eterna. Ela tem a fé, essa fé está sem obra, essa fé está morta. Quando é que esta fé é colocada em prática e há uma obra nela? A partir do momento que a pessoa diz, olha, ok, eu tenho uma fé, a fé é abstrata, e eu vou colocá-la em prática. Ele toma a decisão e diz, olha, a partir de hoje, eu recebo Jesus como meu único e exclusivo Salvador. A partir de hoje eu vou me ligar numa igreja, eu vou me plantar, eu vou estar debaixo de uma autoridade pastoral, eu vou aprender de Deus. Essa é a parte da obra. Então, esta fé, ela começou a ter validade, porque ele tem a fé e ele tem a obra de tomar a decisão. O Tiago continua dizendo, você acredita que a tua fé sem as obras serve para alguma coisa? Falando aqui em linguagem comum, ele diz, me mostra a tua fé sem as obras e eu te mostro a minha fé pelas obras. Ou seja, a nossa fé é demonstrada por aquilo que nós fazemos baseados nela. E eu não preciso dizer para sair na rua gritando, olha, eu sou pastor, eu sou um homem de fé. Não. Isso é abstrato, eu posso estar mentindo e eu posso estar falando a verdade, não provou nada. O que prova que eu sou um pastor e que eu tenho fé? Eu pastoreio uma igreja, eu cuido de um rebanho, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia, eu atendo as pessoas, eu procuro ajudar as pessoas. Esta é a minha obra que demonstra a minha fé.
Então, se a sua fé não estiver acompanhada de uma ação, ela não serve para nada. Veja que o Abraão lá em Gênesis 12 recebe uma promessa de Deus, quando Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. O Abraão disse: yes, eu topo o desafio. O Abraão saiu e foi. Até um determinado tempo, depois de muitos anos, depois de mais de 30 anos, o Isaac já, segundo o histórico bíblico, o Isaac já tinha mais de 14 anos neste tempo, quando Deus pede o Isaac para Abraão. Ele andou aproximadamente 30 anos, só com uma promessa, com uma fé no coração, que Deus faria dele uma grande nação. Até então a fé do Abraão ainda não tinha sido colocada em prática, não tinha uma obra que comprovava que o Abraão creu em Deus de fato e de verdade. Ele creu, ele saiu da terra, ele creu que Deus faria dele uma grande nação, mas qual elemento que ele tinha no mundo físico, ou seja, a fé dele estava validada no coração, estava validada diante dos olhos de Deus, mas a fé dele não estava validada diante dos homens. É a mesma coisa, você vende uma fazenda, você vende um imóvel, você deu a tua palavra, você colocou a tua assinatura, mas enquanto ela não for validada diante dos homens, aquela escritura não tem validade. Quando você anuncia no diário oficial, saiu, olha, João da Silva Saulos vendeu o imóvel tal, para José da Silva Leão, e papapá, no dia tal, ela tem validade diante do juiz, ela tem validade diante da tua assinatura, foi validada diante dos homens, é a natureza da fé. O Abraão ainda não tinha validado. Deus chega para o Abraão e diz: olha, eu vou pedir o que tu considera mais precioso. Naquele momento, o Isaac, para o Abraão, era a coisa mais preciosa, o filho da velhice, o filho da promessa. Ele zelava tanto daquele filho, porque ele dizia: olha, esse menino não pode adoecer, esse menino não pode morrer, porque dele depende as nações que Deus vai gerar, dele depende um novo povo, dele depende uma nova filosofia. O Abraão cuidava, e Deus chega para o Abraão e diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor, e eu quero o teu filho que tu amas, o teu único filho. Que eu faço, Senhor? Oferece ele para mim em holocausto. Vai no lugar que eu vou te mostrar, sacrifica ele e queima. E o Abraão foi. Agora o Tiago está pegando aqui esta passagem do Abraão e diz que o Abraão foi justificado pela fé. Ou seja, melhor dizendo, a fé do Abraão foi justificada quando ele teve a ação de oferecer a Deus aquilo que Deus pediu para ele, que ele considerava mais precioso. Neste momento, a fé do Abraão foi selada. E diz que esta atitude dele foi imputada como justiça. E a partir deste momento, Deus passou a chamar Abraão de meu amigo. Meu amigo, você sabe o que é isso? O Criador dos céus e da terra dizer: Abraão, meu amigo, eu quero falar com você. Abraão, a partir de hoje, por causa da tua fé, você se torna o meu amigo particular. Olha que coisa! Então a fé, se ela não for acompanhada das nossas ações, qual ação? Aquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem um chamado. Todos nós que estamos aqui temos um chamado. Cada um de nós aqui somos obreiros de Deus. Consideramos que o obreiro é aquele que coloca uma camisa branca, uma gravata vermelha, a mulher que coloca uma blusa branca, uma gravata vermelha, ou até sem gravata, mas que saiu do banco. Não, cada um de nós, você é um obreiro de Deus, você é uma obreira de Deus. Qual a obra que você faz? E eu não estou dizendo só dentro da igreja, não. Lá fora, no teu local de trabalho, lá onde você trabalha, no teu açougue, lá no teu supermercado, lá no hospital que você trabalha, no sindicato que você trabalha, na loja que você trabalha. Se você é um vendedor ambulante, como obreiro de Deus, qual a obra que você tem realizado? Pastor, eu não sei. E que tal você perguntar para ele hoje: Senhor, onde o Senhor me encaixa neste mundo aqui para que a minha fé seja justificada? Porque enquanto você não tem uma obra, enquanto você não sabe o que você faz, você ainda é um obreiro que está boiando.
Coloque na sua cabeça isso. Você é um obreiro. Diga, eu sou um obreiro de Deus. Veja bem, o Abraão foi justificado. Por quê? O Abraão, ele precisava crer no mundo espiritual e ele precisava crer na prática. Eu preciso crer no mundo espiritual e eu preciso crer na prática. Se eu não crer na promessa que Deus me fez, e se eu não cresce, meu irmão, eu já tinha dado no pé há muito tempo. Você sabe o que me sustenta na obra? A promessa que eu tenho de Deus. Eu tenho uma promessa. A promessa de Deus não pode falhar, irmão. A promessa de Deus não pode pipocar. A promessa que Deus me deu, ela está de pé. Vai acontecer. Diga, vai acontecer. Na tua vida vai acontecer. Olha para o teu irmão do lado aí e diga, vai acontecer. Não vai falhar. Onde o Abraão se posicionou, Deus havia prometido, olha, Abraão, é do Isaac que eu vou formar uma grande nação. O Abraão falou, ok. Ele diz que vai formar uma grande nação a partir do filho da promessa. Agora, ele diz que é para eu matar o meu filho e queimar. Ok, eu vou queimar. Pois eu creio que o segundo Deus que eu conheço, ainda que eu sacrificar o Isaac, ainda que o Isaac virar cinza, ele é poderoso para ressuscitá-lo e devolvê-lo nas minhas mãos. Esta fé selou diante de Deus, foi imputado como justiça, porque o Abraão, ele se apoiou na palavra e ele disse, eu faço o que Deus está mandando, porque se Deus falou, ele é poderoso para até das cinzas devolver o meu Isaac. Quantos sonhos você perdeu neste ano? Quantas pessoas aqui perdeu projetos? Quantas pessoas aqui perderam relacionamento este ano? Quantos aqui perderam dinheiro? Quantos aqui não? Irmãos, aquilo que você perde mediante a fé é apenas um empréstimo a Deus. Se você crê que Deus é poderoso até para das cinzas devolver tudo aquilo que foi perdido ou aquilo que foi pedido, porque muitas das vezes aquilo que você considera como perda é algo que Deus pediu para você, para que a sua fé seja justificada, para que a sua fé seja fortalecida. Meu irmão, ninguém é fortalecido comendo caviar, ninguém é fortalecido sentado de frente da Torre Eiffel, tirando selfie. Olha como eu estou sendo fortalecido, olha nessas férias aqui eu cresci tanto, olha, se você soubesse como eu tenho levantado cedo aqui em Paris para ler a Bíblia, para orar nesse frio. É assim que acontece? Ou a pessoa levanta de madrugada quando a coisa está difícil, quando parece que todas as portas fecharam, quando o médico diz que não tem mais jeito, quando o patrão diz eu vou começar a demitir todo mundo? Sim ou não? Aquilo que parece que você perdeu não é para você perder, para te fortalecer. Aquilo que parece que foi embora, muitas coisas Deus precisa tirar da tua vida para que você cresça. Você não perde nada, Deus só tira aquilo que precisa tirar para você crescer. Deus não diminui nada. Muitas coisas, muitos ajustes são necessários ser feitos para que você cresça. Então o ser humano precisa aprender a lidar com essas coisas. Mas hoje nós estamos falando da natureza da fé. Vamos até o livro de Josué, capítulo de número 10, versículo de número 8. Diz assim: e o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e a Macdá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Versículo 17. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus
na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué a todo Israel, com ele ao arraial de Gilgal. Veja bem, Gibeão estava sitiado por 5 reis. 5 nações se levantaram contra uma nação. Eles pedem socorro para Josué. Josué é aquele mesmo que andou, que lavou as mãos, que carregava água para lavar as mãos de Moisés durante 40 anos. Moisés morreu. Josué entra em depressão, emocionalmente abalado, só queria dormir. E Deus aparece de Josué, ele diz: eis-me aqui. Ele diz: levanta-te agora, passa este Jordão, tu e toda esta multidão. Onde pisar a planta dos teus pés, eu te darei a terra. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Olha, faça uma coisa, Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, porque você vai prosperar. Eu estou parafraseando. Você vai prosperar, você vai crescer, os teus inimigos serão todos derrotados, eu entregarei os teus inimigos derrotados diante de ti. O Josué disse: yes, eu vou crer nessa palavra. Anos se passaram, agora Josué está aqui nesta posição para enfrentar 5 reis, 5 nações. Josué e os israelitas contra 5 nações poderosíssimas. Quando Josué começa a lutar a espada, enfrentando 5 nações, realmente, humanamente falando, eram muitos homens, muitos soldados para a quantidade de soldados que Josué tinha naquele momento. Deus do céu lança uma saraiva de pedras. Irmãos, eu já estudei, a saraiva de pedra diz que as pedrinhas pesam em torno de 34 quilos cada uma. Deus manda uma chuva de pedra de 34 quilos em cima dos soldados. E olha, Josué estava matando soldado com o povo dele, era como cortar melancia. E diz que muitos mais foram os que Deus matou com a saraiva de pedra do que os que Josué matou a espada naquele momento. O que me chama a atenção aqui, na validação da fé, nós estamos falando da fé. Josué tinha uma promessa. Josué diz: opa, o povo de Israel, o soldado, olha, um dia eu recebi uma promessa de Deus. Ele diz que onde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou possuir a terra. Ele diz que ninguém parará de pé em cima na minha frente. Vamos para cima. Qualquer um de nós, vendo o feito de Deus, irmãos, a guerra está lá, você vê um monte de soldado começar a morrer através da chuva, a gente cruzaria os braços para poder falar: olha, Deus está pelejando por nós, olha que bacana, vamos ficar sossegados, esse bico aqui Deus faz para nós. Não, o Josué sabia que a fé dele estava agindo com Deus, mas que ele precisava selar a fé dele como general. Até aquele momento a fé do Josué não tinha selado como general, ele tinha uma fé abstrata, ele tinha uma fé no coração, ele cria, mas a fé dele não tinha sido provada. O Josué volta para a guerra juntamente com o soldado e o pau estava quebrando. O Josué diz: olha, não vai dar tempo, é muito soldado para a gente exterminar. O Josué naquele momento diz: Deus é comigo. O Josué simplesmente dá uma ordem e diz: sol, para, lua, detém-se, ninguém se mexe até que eu acabe com essa guerra. E naquele mesmo momento, você observa que o Josué não ficou rezando, você observa que o Josué não fez um ritual, ele simplesmente dá uma ordem. E está claro aqui que diz que nunca algo aconteceu ouvindo o Senhor a voz de um homem, e nunca mais vai acontecer. Naquele momento, a fé do Josué foi selada,
como general. Por quê? Porque ele não ficou esperando que Deus fizesse sozinho. Deus estava fazendo, ele pegou o que Deus estava fazendo e a parte dele ele colocou em prática. Ele pegou a espada e foi para cima. Hoje Deus está te chamando para pegar a espada e partir para cima. Pega essa espada da tua fé e vai para cima. Deus é contigo. Você tem uma promessa. Você tem. Quantas promessas que Deus te deu no ano de 2019. Esta promessa está diante dos olhos de Deus. Esta fé está diante dos olhos de Deus. Agora Deus está dizendo: pega essa tua espada e vai para cima, porque ninguém vai se suster diante de ti. E nós vamos ver aqui, o nosso tempo é limitado, que Josué voltava com todo Israel a Gilgal. Josué, durante toda a batalha, não perdeu um único soldado. Que é muito comum você ganhar uma guerra, mas também perder muitos soldados. Josué não perdeu um único soldado. Deus está dizendo hoje: você não vai perder nada da tua vida. Nenhuma promessa será anulada. Nada do que você fez, até aquilo que parece que foi queimado, como Deus tinha pedido para Abraão, vai retornar para você, no nome de Jesus Cristo. Empunha essa espada agora, pega essa tua fé e diz mesmo: Deus, ainda em 2019 dá para fazer a diferença. Meu Deus, em 2020 eu vou ser grande. Aquilo que você determinar, Deus está contigo. Pode ficar tranquilo que no momento, se for preciso ele derramar pedra, ele vai derramar pedra. Se for preciso ele derramar fogo, ele vai derramar fogo. Mas agora empunha essa tua espada da tua fé e entra em ação. Coloca esse projeto para funcionar. Tira esse sonho do papel. Dá o primeiro passo. O segundo passo só vem depois do primeiro. O terceiro só vem depois do segundo. Então começa a agir. Pega essa espada da fé. Hoje Deus está te capacitando. Hoje Deus quer te selar como general da fé, como Josué, que entrou para a história como soldado, como general, como homem de guerra que não perdeu um único soldado. Você não vai tomar prejuízo. Acredita no nosso Deus. Aquilo que parecia prejuízo vai se redundar em bênção na tua vida. Digam graças a Deus. Você crê nessa promessa? Fica de pé e vamos orar no nome de Jesus.